Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em obediência ao presidente da Assembleia Eucarística de hoje, ele me pediu para fazer a homilia. Estou aqui obedecendo ao que preside a liturgia. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o sexto domingo da Páscoa. E nós vimos que com a Páscoa do Senhor, o segundo domingo é dedicado a São Tomé e nos alerta sobre a falta de fé. O terceiro domingo foi dedicado às miróforas, quando o Senhor nos convida a servir ao Senhor. O quarto domingo foi do paralítico, quando o Senhor nos convida a caminhar na fé. O quinto domingo foi o domingo da Samaritana. E a Samaritana é uma ocasião que o Senhor nos prepara, nos instrui para Pentecostes. O domingo da Samaritana é um tratado de teologia que nos prepara para receber o Espírito Santo. O domingo de hoje é dedicado ao cego de nascimento, ou de nascença, como se diz em português. E logo virá a festa da Ascensão do Senhor, e no outro domingo, o sétimo domingo de Páscoa, é dedicado ao primeiro concílio ecumênico, ou seja, depois de Pentecostes, a igreja, tendo recebido o Espírito Santo, vai discernir e elaborar a doutrina da igreja. Porque não é só o que está escrito na Escritura, mas também os concílios ecumênicos, inspirados pelo Espírito Santo, instruem a igreja sobre a verdadeira fé. Então, nós hoje vamos refletir sobre o que significa o domingo do cego de nascença. Em primeiro lugar, a cegueira aqui é a cegueira espiritual. Então, a ressurreição do Senhor, a Páscoa do Senhor, vem nos abrir todas essas instruções que hoje, muito particularmente, nos fala da cegueira. E a cegueira tem como origem o pecado. Quando diz o Salmo 51, em pecado minha mãe me concebeu, significa que a herança de Adão e Eva é que nós nascemos com o pecado original. Essa doutrina do pecado original, como se nós tivéssemos pecado no lugar de Adão, não é correta. A Igreja Ortodoxa ensina que o que nós herdamos de Adão e Eva são as consequências, ou seja, a nossa natureza é frágil. Ela tende ao pecado. É diferente. Então, a cegueira espiritual é algo que a tradição da igreja, e principalmente os espirituais, os monges, que nos ensinam os caminhos do Espírito. E aproveito para invocar os ensinamentos de São Cleopas. É um monge, se não estou enganado, da igreja da Romênia. Nos fala sobre... E aqui não estamos falando do problema. O problema é a cegueira. Mas qual é o remédio da cegueira? E São Cleopas nos ensina
que existem duas vias, duas formas da gente trabalhar os pecados. O primeiro é o amor a Deus. Aquele que ama a Deus evita o pecado. Quem não ama a Deus vive de férias do Senhor. O afastamento de Deus provoca as oportunidades dos pecados. O temor de Deus, diz a tradição ortodoxa, não é medo. Temor significa respeito. É outra coisa. O respeito a Deus é a reverência a Deus, a primazia de Deus, o lugar de Deus. Isso é temor de Deus. Porque nós somos homens e mulheres livres. Deus nos convida à liberdade. E não é por medo que nós vamos deixar de pecar, mas por amor a Deus. É outra coisa. Isso é cegueira espiritual. Mas há um segundo caminho, que São Cleópatra diz que são duas paredes. O temor de Deus e o medo da morte. O medo da morte. O que significa o medo da morte? É medo? Não. A cegueira do homem contemporâneo é que ele não enxerga a Deus e não enxerga a morte. O homem contemporâneo vive sem enxergar a morte. Vive como se não houvesse morte. Por quê? Porque ele vive de férias no pecado. Vive de férias. E o que é temor da morte? São Cleópatra diz: morte, 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 morte. O que significa? O temor da morte significa, não é o medo de morrer, não. Eu vou repetir. Não é medo de morrer. E então o que é? É medo de morrer sem ter se arrependido, nem ter encontrado a Deus antes de morrer. A vida é o tempo de preparação do encontro com Deus. O tempo urge. Arrependemos. O reino de Deus é chegado. Buscai o reino e todas as coisas vos serão dadas. É outra coisa. A morte. Inclusive um santo latino, São Francisco de Assis, chamava a morte de irmã morte. Os monges praticam a meditação da morte. Todos os dias olham a morte, conversam com a morte, porque ela lembra a eles e a nós que nós vamos morrer. Que a vida é fútil, a vida é curta. Temos que fazer as obras de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a caridade para Deus. O tempo é curto. Não há tempo. O tempo é curto. Portanto, a morte tem consequências práticas. Nos ensina a humildade. É como se diz popularmente,
baixa a bola. Menos. 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 Olha a vida. Olha a criação de Deus. Olha a vida que Deus te deu. Aproveita. Não jogues fora a tua vida. Essa é a lembrança da morte. O tempo acaba. Aproveita-o nas obras de Deus. Arrependei-vos. Buscai o reino de Deus. E todas as coisas vos serão dadas. Portanto, o cristão não teme a morte. Na história da igreja, os mártires, 300 séculos de martírio, morriam cantando, morriam louvando a Deus. Agradecendo a Deus por tudo, até pela morte. Na prática, a morte é um consolo. É um consolo para a doença, para a velhice, para o sofrimento. Tem suas vantagens. Mas o mais importante é o arrependimento. O mais importante é buscar o Senhor enquanto é tempo, diz a Escritura. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Procurai o Senhor e a sua justiça. Aprendamos com a morte dos outros. Aqueles que não tiveram tempo do arrependimento. Aqueles que não encontraram a Deus. Ele está nos dando uma lição a nós. Vejam como não deve ser feito. Ele nos convida ao arrependimento. Nos convida a buscar a Deus. Portanto, a cegueira do Evangelho de hoje é não olhar os milagres de Deus. Os judeus negavam a cura do cego porque não queriam ver o milagre. Cegueira. Hoje é sábado, não pode curar em dia de sábado. Cegueira. Portanto, amados irmãos e irmãs, agradecemos a Deus. Busquemos o temor de Deus. Contemplemos a morte para que ela nos ensine também a buscar a Deus. Porque a morte em Cristo é ressurreição. O ícone da ressurreição nos mostra o triunfo sobre a morte. Nós ressuscitaremos se amarmos a Deus, se confiarmos em Deus, se nos santificarmos, vamos ressuscitar também. Portanto, a morte será derrotada. Que a nossa vida seja o triunfo de Cristo sobre a morte. Esse é o convite que este Evangelho de hoje nos faz. E possamos todos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.